Muito bem, começamos a gravar então. Primeira reunião aqui do primeiro semestre de 2022, discussão número 1, com o tema mitos entre ciência e fé, que está em cima de uma obra, né? E nós vamos estar dando continuidade nessas discussões importantes, trabalhando essa ideia de mitos, tá? A discussão de hoje ela vai girar em torno do primeiro da questão do podcast e depois nós vamos entrar no texto da introdução, como eu havia comentado com vocês. Eu estava dizendo aqui para o pessoal para que uma das coisas que nós temos que fazer, além de nos reunir para discutirmos aquilo que estamos estudando, né? Temos que, eu penso que o nosso trabalho como cristãos na ciência, ele envolve alguns aspectos, né? Acho que eu tenho que repetir isso mais vezes nas reuniões também, né? E no grupo, que envolve justamente o estudo, então ler, assistir, se engajar, buscar compreender, né, a natureza do diálogo nos vários artigos e agora estamos vendo uma obra, né? Nós temos que discutir. É importante que, como cristãos, venhamos a expor os textos, as ideias, e é o que nós estamos fazendo aqui. Temos que fazer isso, é uma necessidade. Temos também que chamar outras pessoas para essa discussão. Então, se você identifica cristãos, tudo bem que o grupo ele permite até mesmo que ateus possam participar, desde que o ateu entenda que a discussão é do diálogo entre ciência e fé, né? Mas os cristãos dos mais variados nichos, né? Não só cristãos evangélicos, mas cristãos dos mais variados nichos e das mais variadas dos mais variados pensamentos e tradições cristãs. Então, chame essa pessoa se você conhece, se você entende que ela é uma pessoa que tem um certo nível de maturidade para discutir isso. Quando eu falo maturidade, não é conhecer muito, mas é uma pessoa aberta para essas discussões, né? Uma pessoa que entende que o diálogo ciência e fé é necessário. Chame. E aí, uma quarta uma quarta ação nossa é justamente na nossa vida diária. Toda vez que surgir coisas do senso comum que tentam colocar a ciência contra a fé contra a ciência, se manifeste educadamente, amistosamente, de forma inteligente, de forma sábia, fale para as pessoas e para a pessoa que não é bem por aí. Sábado passado estive conversando com um amigo meu que também é do direito, até convidei ele para participar de uma outra reunião aqui conosco, ele é católico, né? E eu estou rodeado de pessoas da lei, né? Que entendem de lei, né? E eu convidei ele, inclusive, para participar qualquer dia desse, e eu acredito que qualquer dia desse ele estará conosco também. E discutíamos e falávamos. Eu falei para ele, né? Mostrei para ele os pontos como a ABC2 ela entende e a necessidade do diálogo entre ciência e fé e como não há necessidade de ter medo da ciência, nem tampouco o cientista ter medo da fé, né? Independente da linha que ele siga. Então é uma necessidade muito grande. E por isso eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E agora, nesse momento de retomada, tenho certeza que aos poucos pessoas que nós conhecemos vão aqui se achegando junto conosco para participar dessas discussões. Tudo bem? Mas bora lá então. Alguém quer falar alguma coisa inicialmente? Quer fazer alguma observação? Fique à vontade. Não estão tranquilos? Vamos deixar tudo para depois? Para o momento da discussão. E fique à vontade, né, gente? Estamos em pouco número aqui. Fique à vontade para pontuar mesmo, para colocar aqui. Não é uma aula minha, não é uma aula minha, eu estou aqui para tentar levar cada um de nós à discussão, levar-nos a colher o que vocês têm, né, e contribuir de alguma forma também. Então é uma troca, tá certo? Então fiquem à vontade para nós pensarmos, tá certo? Bora lá. E aí? O que te chamou mais atenção? Teve coloquei então lá no grupo para nós estarmos ouvindo, saiu acho que 2, 3 semanas, esse podcast da ABC2 com o tema, junto com o Bibotalk, né, que
que é uma casa de podcast assim já antiga e que é bastante usada na divulgação teológica dos mais variados nichos, dos mais variados pensamentos teológicos. Né? Eu gosto bastante deles justamente por serem bastante ecléticos e trazendo pessoas de pensamento diferente. E eles trouxeram aí, junto com a BC2, a discussão sobre o podcast sobre o fim do mundo. Vocês conseguiram, não sei se vocês conseguiram ouvir, não sei se alguém conseguiu ouvir o que chamou a atenção nesse podcast. Alguém gostaria de se manifestar aí, de falar? Falta 1 minuto apenas? Boa. Será que falta 1 minuto, né? Isso aí, o bispo citou aí a parte que eles falam do. Eu não vou falar em inglês o nome do negócio, né? Mas sem chance em inglês para mim, mas relógio do juízo final, né? E aí, o que você achou, ô bispo? Eu gostei, achei muito interessante, porque eu gosto muito de astronomia. Sim. E foi falado muito sobre astronomia, estrelas, fim do mundo. Achei bem importante, apesar que tem coisas que a gente não tem condição de entender. A questão da morte, dá para ver através do telescópio a morte de uma estrela? Se a morte de uma estrela demora milhões de anos, como que a pessoa consegue ver a morte e o nascimento de uma estrela? Mas achei interessante quando eles falam dos mitos, né? Achei interessante quando eles falam lá do juízo final e a questão teológica. Apesar que a questão teológica, às vezes, a gente entende um pouco diferente. Todo mundo aí, acho que quase todo mundo já sabe que eu sou pré-milenista, né? Mas eu não acredito assim tão fácil no fim da Terra num período tão curto, não. Sim. Geração vai, geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Só que esse sempre é uma era, né? Uma era. Aí entra na discussão do dia-era, né? Que vai... Isso passa milênio, isso é coisa de eternidade, do qual nós não conseguimos enxergar. Eu achei interessante que eu acho que foi a única, na verdade, tem várias maneiras que os cientistas pensam que poderia o fim do mundo, né, acontecer, na verdade, o fim da nossa galáxia, que justamente eles falaram do Sol, né, o Sol engolir a Terra, literalmente. E aí o senhor falou sobre que a Terra, na sua concepção, permaneceria para sempre. Eu sempre fiquei pensando muito sobre isso, porque tecnicamente Deus pode colocar a gente em outro planeta, porque a Terra em si, né? Mas é apenas uma divagação minha. Até porque Terra não necessariamente tem que ver no contexto, né? Não necessariamente essa Terra, né? Tem que ver no contexto e também analisar de acordo com a exigência que o texto exige, ou seja, com a interpretação que o texto exige, né? O bispo falou aí da questão da morte e nascimento das estrelas, né? Na verdade, o que nós vemos é a luz, né? É a luz. A luz demora, mesmo a luz sendo... A do Sol é 8 minutos. 8 minutos, isso. 150 milhões de quilômetros daqui, e aí demora 8 minutos. Em relação ao que nós registramos como morte de uma estrela, uma explosão de uma estrela, uma supernova, etc., é só a luz que chega até nós. E uma luz que talvez demorou bilhões de anos, né? Ou milhões de anos. É bem interessante como uma coisa acontece, né? Então a luz ela tem uma velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, só que num espaço tão vasto, ela demora um tempo para chegar, mesmo sendo a maior velocidade,
a distância é muito grande para percorrer, como a Thaís acabou de falar, né? O Sol, estando a 150 milhões de quilômetros, né? Olha só, a Terra tem o Brasil tem um raio de 8 milhões e meio de quilômetros, né? O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, e a luz demora, então, aí 8 minutos. E aí, tanto que a gente fala, né? Um ano-luz. Um ano na velocidade da luz. Imagina a distância, né? Então, quando chega aqui, já passou milhões, não existe mais nada naquela região, talvez. Né? Então, nós não conseguimos ver as coisas ao pegar a coisa na hora que acontece. Porque se nós pegarmos na hora que acontece, provavelmente nós vamos deixar de existir, porque vai explodir tudo aqui também, né? É algo bem, bem intrigante mesmo para se pensar, né? Mais alguém? Bom, na verdade eu pensei que ia ser mais... É porque eu ouço tantos episódios de astronomia que isso pareceu para mim, pelo menos no começo do episódio, mais um, mas eu achei muito interessante a pequena, assim, eles falaram assim rapidamente, mas realmente é uma verdade que a gente às vezes esquece, né? Que o fim do mundo começou a partir de quando Jesus veio, depois que Jesus... É a parte teológica. Sim, então, assim, realmente, a gente está vivendo o fim do mundo desde lá, depois de Jesus ser assunto aos céus. Então a gente já está vivendo, sinceramente. Eu realmente fiquei pensativa em relação a isso, né? A gente quer ver tudo acontecer, tudo ao mesmo tempo, já que, na verdade, eu tô agora muito surpresa, porque realmente já está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Pandemia, guerra, mas desde sempre a gente já está vivendo isso, né? Ele afirma que com a crucificação começou ao fim. E nós já estamos começando este fim. Mas o fim de o plano redentor do Senhor Jesus. E esse fim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, passou apenas pequenos segundos da crucificação. E realmente estamos caminhando para o fim, mas o fim do período, desse período restaurador que o Senhor tem para restaurar a terra, restaurar as pessoas. Eles tentam, no podcast, né, eles não fecham nas linhas teológicas, nem escatologia. O bispo Paulo Gabriel, ele é alguém que estuda bastante, é uma referência aqui para nós na nossa igreja, né? Então ele participa de discussões, né, vem aí de debates, né? No último ano vocês debateram aí linhas teológicas diferentes, escatológicas, né? E defenderam e puderam ali apresentar para os irmãos. Achei bastante válido, embora não pude participar por conta do tempo, mas gostaria com certeza de ter visto, porque é sempre bom discutir. É uma área muito aberta ainda em alguns aspectos, né, em outros não, a escatologia, mas eu gostei, né, porque quando eles colocam assim, a ciência, né, a ciência ela olha e ela tem uma perspectiva completamente a neutralidade científica de descrever apenas o que vai acontecer. Eu costumo falar, olha, se Deus não fosse destruir o planeta, né, de alguma forma, por conta dele mesmo, milagrosa, né, com certeza a ciência mostra que o planeta vai ser destruído. Então estamos caminhando cientificamente, não é só religiosamente, escatologicamente, que estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para o fim, inclusive cientificamente. Essa é a lógica, né? A segunda lei da termodinâmica diz que a quantidade de energia utilizável na Terra, no universo, ela está se esgotando. Então essa energia utilizável um dia não será mais utilizável, que permite a vida, etc, etc, né? Então, de qualquer maneira, o quadro é para o fim. O quadro é para a destruição. Só que aí é que tá, vocês colocaram um ponto interessante que eles falam no podcast, né? Que a ideia principal do fim do mundo para o cristão, e aí evocando o que a Thaís colocou aqui,
que quando Jesus ele encarna e morre e ressuscita, temos inaugurado o fim, né, do mundo. Esse fim do mundo para nós é justamente essa restauração. Para os cristãos, né, é o início da eternidade, na verdade. O fim do mundo é o início da eternidade, não o fim em si como destruição, mas é a restauração. Restauração é igual ao fim para nós. Não existe essa concepção cristã de fim como letalidade total das coisas, como a ciência acaba mostrando que vai acontecer, né? Porque a ciência ela não está preocupada, não é que ela é ateia, ela não está, ela descreve o que aparece, de fato. Se não houver uma intervenção divina, estamos caminhando para a destruição de todas as coisas. E vai chegar uma hora que nada vai conseguir existir com vida. Ponto. Né, o universo vai ser uma expansão vazia e sem energia utilizável. Olha que coisa triste. Primeiro a gente, em questão de planeta, né? Porque os recursos, muito rapidamente, muito antes do universo, se formos pensar, vai se autodestruir ou autoconsumir, né? Não sei. Mas nosso próprio planeta já está fadado ao fim antes do próprio universo. É o que eu penso. Pode falar, Homer. Não. Opa, licença. Não. Isso aí até acho que eu comentei com você na paralela, Carlos. Alguns professores, né, que eu acompanho aí no YouTube e tudo, falando sobre essa questão aí que envolve a Rússia, a Ucrânia e tudo, eles, claro, falam, olha, o aquecimento do planeta é tão real que algumas regiões da Sibéria passaram a se tornar cultiváveis, coisa que antes não tinha, era só gelo. Sim. Tipo assim, durante lá os meses de verão, já se permite que você tenha uma área cultivável, né? Então isso mostra que o planeta, ele tá chegando ali, tipo, começa-se a dar uma acelerada nessa questão de recursos naturais aí, né? Que a gente tem assistido diariamente, praticamente. Perfeito. Essa energia que o senhor fala que vai reduzir para o universo e para a Terra, é a energia do calor do Sol? Não, a energia. Então, eu não sei explicar muito bem, porque, né, por não ser físico, só sei que, segundo a lei da termodinâmica, ela fala justamente que a quantidade de energia utilizável que para que haja movimento, etc., vida nas estrelas, isso tudo está partindo de níveis mais organizados e mais utilizáveis para níveis menos utilizáveis. Então a tendência é um decréscimo, né? Então um dia, ninguém sabe, não sei exatamente calcular quanto, né? Tempo. Eu sei que o Sol, por expansão, diz que entre 2 bilhões de anos e meio, né? Mas a quantidade de energia para ter estrelas, para ter movimentos de galáxias, enfim, qualquer tipo de... Eu posso dizer do Sol em si, né? O Sol em si, ele, no centro dele, ele está lá como se fosse o nosso centro da Terra também, com muito magma, muita coisa acontecendo lá dentro, que faz ele produzir a energia dele e transmitir a luz dele para quase todos os planetas, né, do Sistema Solar. Sim. Um dia ele não vai ter mais o que queimar. Sim. O que produzir. E aí, por isso, ele vai se expandir de uma forma muito abrupta e não vai mais existir. No próprio podcast disseram que ele vai se expandir até Plutão. Ele vai ficar tão grande que a nossa galáxia, a Via Láctea, não vai mais existir, ou vai ser diferente do que era antes, né? Então, isso pode acontecer em todas as outras galáxias, né? Se a gente for pensar no universo, cada galáxia tem o seu tempo de vida. Sim. E quando tudo, o que a gente não sabe, é muito um período que a gente não consegue nem pensar, acontecer, o universo vai entrar em equilíbrio, não vai ter nada para produzir, né? Então não vai... nessa linha mesmo, me parece, Thaís, como eu falei, eu não consigo explicar, infelizmente eu não consigo explicar por uma limitação de vocabulário técnico, né? Porque por não ser físico.
mas sei que uma lei da física diz que isso vai acontecer. Ou seja, a perspectiva científica é de um fim e ponto. Só que é um fim, aí é que tá, a ciência ela descreve como ela consegue enxergar. Nós não temos, lembra das discussões anteriores, nós não temos ferramentas para descrever o sobrenatural. Então, nós não temos ferramentas para descrever a intervenção. Agora, imagina o nível de intervenção de Deus, divina, para restaurar, para trazer salvação no cenário de causa absoluto. Porque é isso. A ciência mostra, e a ciência serve como uma ferramenta fantástica para mostrar como o cenário é desesperador se não houver Deus. O cenário é completamente desesperador. É caos. Olha, qual foi o filme que eu assisti e eu fiquei bem depressivo, não no sentido de enfermidade, mas no sentido de perspectiva. Fiquei triste, muito profundamente triste. No final do filme, eu acho que é o AI, Inteligência Artificial. Tem aquele garotinho, né? Que ele é um robô que é humanizado. Né, até trabalha ali com a ideia de transumância, né? Ele praticamente se torna humano. E ele acaba depois hibernando, e quando ele retoma em si, o planeta já acabou. Já acabou a vida, já acabou tudo. O planeta está devastado. E não tem absolutamente nada. E aí vem extraterrestres, né? Aí a viagem do Steven Spielberg, né? Mas enfim, que seja. Vem os extraterrestres e encontram ele lá e tudo destruído. Cara, é uma tristeza absoluta. E esse é o cenário que, se não houver Deus, caminha para isso, né? Um cenário que, inclusive, não faz o menor sentido. E aí nós temos um problema filosófico, porque o ser humano é um ser de sentido. O ser humano tem dificuldade de lidar com o não sentido. E aí tem toda uma discussão em cima. Então, literalmente, até teologicamente, teve um teólogo chamado Jörg Moltmann, que trabalha com a teologia da esperança, né? Ele vai trazer uma escatologia da esperança, né? Enfim, ele é criticado em vários pontos, alguns até acham que ele é meio liberal, mas que seja, mas a ideia da esperança, o que a escatologia nos traz é a esperança, essa é a questão, né? Tudo isso aqui vai se acabar, mas Deus tem uma promessa para nós, né? Isso é maravilhoso. Então, Deus tem restauração, como vocês mesmos captaram, que foi dito no podcast. A ciência não tem condições, até o momento, de mostrar essa esperança, exceto de procurar outros planetas por aí, né? Mas planetas também que fatalmente vão ser, né, destruídos, e mesmo que ficássemos milhões ou bilhões de anos conseguindo viver saltitando de planetas para planeta habitável, um dia não haveria mais energia utilizada o suficiente e seria o fim de todas as coisas. Então, para o cristão, o fim não é o fim, mas é o começo da eternidade, de um universo, aí sim, de um universo que não terá as limitações que o universo presente tem, né? E que teve a partir da perspectiva cristã, a partir da queda, né? A partir do momento em que o ser humano ele peca, ele não afeta apenas a ele, mas ele afeta toda a criação. Toda a criação ela cai junto, de alguma maneira muito difícil de explicar. Então é bem interessante de levar para essa perspectiva. Não sei se alguém quer ainda comentar mais alguma coisa sobre o podcast. Diga aí. Tem dois pontos. Eles falaram sobre, quando você fala em Apocalipse, você está falando em destruição, fim do mundo. Mas o Apocalipse, ele fala lá da morte de 1/3 em uma das taças. Sim. E numa outra fala sobre morte de mais 1/3. Suponha que tenha 10 bilhões de Sim. pessoas na época. 1/3 morre 3.000, sobra 7. Sim. Depois morre 3 e ainda sobra 4. Não, 1/3 do 7. Ah, 1/3 do 7, sim. É 5.000, ainda sobra mais da metade. Sim. 2/3 é mais da metade que sobra. Sim. Porque é 2/3 do que sobrou. Verdade. 1/3 do que sobrou. Então, a situação terá tanta gente no final da tribulação, tanta gente que vai ter muitas guerras.
Ainda vai ter muitas guerras, muitas conquistas. Por exemplo, a guerra do Armagedon. Sim. Depois a guerra final, onde terá muita gente lutando. Ainda existirá a Rússia. Irá lutar. E Estados Unidos também, né? Possivelmente. Espero que sim. Agora Brasil. Não, verdade. Então, é interessante porque, assim, na verdade, assim, eles colocam um título mais sensacionalista, né? Fim do mundo. Né? Por quê? Porque as pessoas discutem dessa perspectiva, fim do mundo, né? Então as pessoas falam assim. Então eles colocam o título mais de senso comum e aí eles trazem o diálogo ciência e fé para dentro desse tema que é extremamente discutido, extremamente crente adora discutir esse tema, né? Então eles trazem para essa discussão e na discussão eles vão trazendo a perspectiva científica com o astrônomo, com o biólogo, o Tiago, inclusive, o Tiago que está lá discutindo, que é o mediador, eu acho, ele é o líder geral dos grupos, tá, no Brasil. Ele que eu conversei com ele tive que passar por uma entrevista com ele para poder estar aqui à frente do grupo aqui de Guarulhos, né? Ele é doutor e é professor da Universidade Federal de Viçosa, no Rio de Janeiro. É um cara extremamente humilde, piedoso, um cristão bastante relevante, assim, né? Muito abençoado, muito cuidadoso. Sempre a gente está conversando, né? Esse momento de contração dos grupos, que não é só o nosso grupo, sim, de Minas, um momento de contração dos grupos, a maioria dos grupos no Brasil inteiro. Por conta de várias coisas, né? Então agora tá todo mundo meio que dos grupos, e a maioria dos grupos são online, retomando mesmo. Então por isso que eu falei, não se assustem, sejam guerreiros, fiquem firmes aqui comigo, eu preciso de vocês, né? Porque a gente agora está no processo de realimentar o grupo e retomar. Esse ano a gente vai estar com um livro só e a gente vai estar trabalhando aqui a mentalidade expandindo, né? Então, e o Thiago ele trabalha com isso e tem o René Terra lá, né? Que ele vai trazer a ideia. Ele é teólogo, um dos bons teólogos aí que nós temos no Brasil atual. Ele é bem novo, mas um teólogo muito expressivo, e aí ele traz a formulação teológica. Quando ele traz a formulação teológica, se você prestar atenção, eles não vão, até Paulo Gabriel, né, Bispo Paulo, eles não vão trabalhar com a ideia de destruição total, eles colocam que a ciência põe esse quadro. Mas aí, como o senhor bem disse, né, a revelação, que são as escrituras, o quadro da revelação não é a destruição para quem crê, entende? Não é destruição. Mas é a destruição do mundo tal como ele está agora, que é o mundo debaixo do pecado, debaixo dos efeitos do pecado, né? Mas a promessa que vocês já citaram aqui vastamente, né? Novos céus, nova terra, e aí vai. E aí vai. Então na verdade, se você prestar atenção, eles vão colocar que a ciência, eu não lembro deles terem afirmado isso, mas ficou muito claro para mim, né? Por isso que eu falei, a ciência ela demonstra um cenário caótico, é isso que ela faz. Né? E não é culpa da ciência. A ciência descreve o que ela consegue medir. E ela não mede a revelação. Ela não tem condições de medir a revelação. Eles falaram que não vai ter espaço nem para a nova Terra. Seria nesse modelo aqui, né? Por isso que quando fala de que desaparecerá, né, no cenário do Trono Branco, eu sei que existe toda uma discussão, não vou entrar muito nesse ponto, pode ficar muito doutrinário, mas para mim parece muito claro que para que haja novos céus e novas terra, né, esses aqui tem que deixar de existir mesmo, entendeu? Deus ele vai literalmente o universo como está agora, Deus vai destruir ele para trazer o novo. Talvez até podemos usar como metáfora a própria ilustração, aliás, a própria escritura quando diz que você não coloca vinho novo em odres velhos, né? Então não é nem que Deus ele me parece, vai pegar e embora Deus poderia restaurar tranquilamente tudo isso aqui, mas não há necessidade disso. Deus vai trazer algo totalmente novo com novas regras, com novas leis, né, científicas, porque as leis científicas atuais mostram que nós estamos caminhando para o caos, entende?
Então, Isso obviamente, que eu ia perguntar. então as leis científicas atuais elas não servem para a eternidade. Por isso que o cara que é ateu, ele não consegue acreditar na teoria bíblica, muitas vezes, em alguns pontos. Porque ela fala, ela traz um quadro que é insustentável, que é um quadro de eternidade. Né? Aí o cara olha para a realidade atual e ele fala, não tem eternidade, não tem como ter eternidade. É impossível. Né? É impossível. Entende? Sim, entendi. Quando você falou que toda a criação, junto com a queda, tende, né, à destruição, né, ao fracasso, na verdade. Uhum. Eu fiquei pensando em leis da física, né? Então, as Sim, leis da física estão regidas por isso, por causa disso, entendeu? sim. Achei bem interessante. Vou Não pensar é. mais sobre isso. Não é. Porque antes eu pensava muito parecido com você, mas a questão é de não universo, mas de Via Láctea é o que é? Sim. É o quê? É um sistema, né? Um Isso. sistema, né? A nossa Poderia colocar nós em outro galáxia. sistema, por exemplo. Sim. Mas você falou universo, parece que faz mais sentido para mim. É porque o padrão é o mesmo, né? A estrela nasce, as estrelas nascem, Morre. elas expandem Exatamente. e elas morrem. Que nem a gente, né? É repetição de, aliás, é até interessante, né? Uma repetição de padrão Mas nesse na caso, né? Bíblia, se não me engano, em Apocalipse falou que Deus será o nosso sol da Exato, justiça. exato. Então, Você não vai ter exatamente. um mastro Uma fonte. É que vai isso. morrer. Entendi. Boa, Interessante. boa conexão. Você não vai ter um astro que vai morrer, né? Você tem o eterno. E o eterno sustenta todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que toda geração, toda a criação geme. Isso, tá tentando lembrar. Isso, perfeito. Geme. Exato. Porque a expectativa é a plenitude de todas as coisas. Isso. Exatamente. E a O eternidade. desejo, né? O desejo. Isso. A plenitude. Tudo tá apontando para. Tudo aponta. Olha para baixo, insustentável. Olha para cima, a única esperança. Então, há uma expectativa disso que está por vir. Né? Ele está colocando toda a criação. É claro que as pedras não pensam, né? Mas ele está colocando metaforicamente. Ou seja, tudo testemunha para que, mais uma vez falando, se Deus não intervir, nada subsistirá. Nada subsistirá eternamente. Né? Todo o universo é sustentado Isso. pelo poder de Deus. Isso. É lógico que esse sustento tem uma explicação física, né? Mas Deus criou a física. Exato, Deus criou a lei, né? Ele criou. A gente que está descobrindo, essa é a verdade. A gente que descobre como funciona, mas ele criou os fundamentos da lei. Exato. Né? Tanto que vocês que são do direito, né, a gente não consegue nem conversar. Mesmo o pessoal das ciências naturais que são ateus e utilizam a expressão lei, né? E a gente sabe que, inteligentemente falando, se a lei ela é criada, né? As leis elas são criadas, né? E pode mudar. E podem mudar, exatamente. Boa. Bem, rendeu bastante. Tem mais uma coisa. Você vai falar mais uma coisa, é verdade. Pode falar, sem crise. Eles falaram que a Bíblia não se preocupa com a ecologia. Mas deu lá algum exemplo que preocupava com a ecologia, por exemplo, que não tinha banheiro, mas tinha que fazer as coisas e enterrar. Sim. Mas eu entendo que a Bíblia preocupa, sim, com a ecologia. Por exemplo, hoje, a terra, quem viaja para o estado do Paraná, Mato Grosso, consegue perceber que eles fazem 3 colheitas em um mesmo ano. Sim. Tem a plantação principal, depois tem a chamada safrinha, depois vem outra safra. Isso Exatamente. Olha o paranaense. Isso é esgotar a terra. Você vê que antigamente era proibido plantar 2 tipos de plantas semelhantes nas proximidades. Era monocultura, né? Vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem. Você planta um pé de milho aqui, e uma roça de milho, e planta outra roça de milho pipoca ali do lado.
O milho pipoca de antigamente não era esse milho vermelhinho, não, era o milho branco. A espécie mistura. E aí você não tem nem o milho vermelho e nem o milho pipoca, faz uma misturada. Então, pela Bíblia, era proibido fazer isso. Sim. E o pessoal mistura as espécies e criando uma segunda subespécie. Isso era considerado por Deus maldade. Por exemplo, um animal, uma mistura do jumento com o cavalo, a jumenta e o cavalo, ou a égua e o jumento, produz um burro, que é forte, mas é um bicho híbrido que não reproduz. Isso. Então, imperfeições, eu percebo que houve... nós estamos estragando a terra com muitas plantações. Nós vemos que quando começou a pandemia, nos primeiros meses, falaram que o ar tinha melhorado quando todo mundo ficou em casa, que o ar tinha mudado. E Israel tinha que ficar 1 ano sem fazer nada. Não podia navegar nos mares, não podia plantar, a terra tinha que restabelecer a sua força. O mar também se renovava durante 1 ano inteiro. Os peixes reproduziam 1 ano inteiro. Então, era um sistema de preservação, sim. O que eles querem dizer quando ele não se preocupa, a preocupação ali, para cada escritor, né? Deus sabia, claro. Mas, Deus, ao mesmo tempo, Deus também sabe que estamos caminhando para o fim. A gente tem que preservar, porque a consciência, né? Não é porque estamos caminhando para o fim que eu tenho o direito. Não é meu, né? Se não é meu, eu não tenho o direito de destruir. Já começa por aí. Questão de educação, de bom senso, etc. É de Deus. Então, evidentemente, tem que cuidar bem. Mesmo que estejamos caminhando para o fim, para os níveis mais desorganizados, né? Dos níveis organizados para níveis desorganizados em todos os aspectos, inclusive. Porém, na Bíblia, o escritor ele não está preocupado ele não tem essa preocupação. Isso eu entendo que foi isso que eles quiseram dizer, né? Essa preocupação na hora de escrever com a ecologia em si, mas sim tinha que fazer aquilo por revelação de Deus, evidentemente que eles tiveram, né? Porque Deus sabia, mas para que tivessem uma produção que não deixasse a terra estéril. Então tudo era pensado para o desenvolvimento da nação que geraria o Messias, né? Então vamos pensar assim, é que nem as leis contra crimes sexuais, que o pessoal só fala que é só o homossexual. O homossexual seria apedrejado na lei judaica, né? Ele tem que ser apedrejado na lei judaica, como se só fosse o homossexual, né? Ou porque ele seria apedrejado só porque ele é homossexual. Não, qualquer crime que impedisse a família de se estruturar, fosse a homossexualidade, porque não há reprodução, né, entre duas pessoas do mesmo sexo, fosse o adultério, para homens e mulheres também, apedrejamento, fosse o bestialismo, ou seja, ter relações com animais, né, a zoofilia chamada hoje, fosse a fornicação, porque geraria filhos bastardos fora do casamento, etc. Né, tudo isso era punido com apedrejamento. Crimes sexuais. Era porque uma coisa em si ou outra em si, não necessariamente. O motivo principal era a nação, era a preservação da nação de Israel. Então, penso que nesse sentido, quando se escreve a lei ali, ela escreve para Israel, né? Tudo ali era debaixo da lei e era escrito para Israel. Deus, obviamente, sabe, né? É que nem você, por exemplo, Deus fala o que tem a ver você cortar o prepúcio como um sinal de Deus, né? E aí você descobre depois, só com a medicina bastante desenvolvida, recentemente, que uma pessoa que é circuncidada, ela cai pela metade a possibilidade dela se contaminar com o vírus da AIDS, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a circuncisão seria uma grande injeção de vida na África, que tem os maiores índices de infecção por HIV. Então, repare, né? Deus já sabia, mas o povo não fez por isso. O povo fez para a preservação de Israel, e algumas vezes às cegas, né? Por exemplo, essa questão do prepúcio aí,
né? Outra coisa também, o homem circuncidado, numa época, em uma região onde você não tem muito banho, a circuncisão impede a mulher de ficar com uma série de problemas de saúde, uma série de contaminações por conta do homem, né? Que se não fosse circuncidado. Então, eles não sabiam disso. Não foi por isso que eles fizeram. Né? Eles fizeram porque Deus mandou às cegas, no caso deles, desse aspecto. E outros, Deus manda e eles percebem, se desobedecem, a nação não funciona. Né? Então, tudo era para a nação permanecer. Entende? Então é nesse sentido que eles não tinham uma preocupação com a ecologia. Porque quando a gente fala ecologia, a gente está pensando aspectos globais, né? Globais. E eles pensavam em aspectos locais, entende? Por exemplo, os animais imundos. Sim. Gosto do bacon, né? Mas... tocar em morto? Tocar em morto, né? Aí defunto aí. Então, a questão... Eles ainda comentaram sobre isso, a questão do comer animais considerados imundos talvez seria o motivo que veio o coronavírus. Por exemplo. Que o coronavírus já existia em animal há muitos anos. Não, tem no jacaré. É que em algumas espécies de animais, o coronavírus deles não nos faz mal, né? Por exemplo, o jacaré. O jacaré tem. O cachorro. Né? O cachorro. Então, assim, não nos afeta. O do morcego, infelizmente, que é o candidato principal aí, né? Ele nos afeta. Então, assim, com certeza, Deus na sabedoria. E aí um aspecto muito complicado de se explicar, né, para quem não acredita, né? Porque o povo não sabia. Eles só seguiram a lei de Deus. E seguir a lei fez com que o povo preservasse. Israel está aí até hoje, né? É bem interessante. Mas é isso aí, gente. Tudo bem? Ó, vamos para a nossa segunda hora aqui, né? Para a gente ir para o texto. Antes de ir para o texto, deixa eu só falar que nós fechamos aqui os temas da discussão, lá no grupo, das discussões, sendo 2, 4, 6, 7. E teremos mais 7, né? São 8 ao total para esse ano. Vou compartilhar aqui com vocês. Aí está. Né? Então, Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Ó. Então, temas do material para 2022. No livro, então, é o tema 3. E aí a gente vai dar uma olhadinha, né? 21. Eu vou colocar aqui. Ó, o tema 3 é o mito 3, né? São os mitos, então. O mito 3 que fala que os cristãos medievais ensinavam que a Terra era plana. Claro, é óbvio que esse não podia faltar, né? Isso aí tá muito da hora. Então, fala que é o mito 3 que os cristãos medievais ensinavam que a Terra era plana. Vai a nossa próxima discussão. Depois, mito 21. O mito 21 vai falar que Einstein acreditava em um Deus pessoal. Né? Tem gente que fala isso. Tem até aquela história, como é que é? Do calor e do frio, né? Do bem que simula o bem e o mal, que Einstein disse isso. Algumas pessoas falam que foi Einstein que disse na escola, né? Assim como o frio é a ausência de calor, o mal é a ausência de Deus, e foi Einstein que disse isso. Não que a metáfora não seja ruim, a metáfora é bem interessante, mas bem, o pessoal fala que foi Einstein que falou isso na escola, né? E será que foi mesmo? Tal. Aí depois nós temos o mito 22. O mito 22 fala que a física quântica provou a doutrina do livre-arbítrio. Aí, cara, seria muito seria muito bom a gente ter. Quem sabe eu não. Por favor, porque eu não consigo ver a ligação entre um e outro. Não, lendo a gente vai se entender aqui, né? Seria bom ter dois tipos aqui de pessoas. Vou ver se o Silvio consegue participar desse, né? Que ele é físico. E um psicólogo seria interessante, né? Porque a ideia do livre-arbítrio hoje esbarra na neurociência e também na psicologia, psicanálise, etc. Não só na teologia, né? Não é. Tem questões teológicas, a gente sabe, soteriológicas em relação à salvação, mas tá lá também bastante expresso na questão da psicologia, certo? Depois o mito 12. Acho que vou colocar na ordem isso aí depois, né? Vou colocar na ordem. Mas o mito 12 fala que René Descartes foi o criador da distinção entre mente e corpo. Né? Ou seja, hoje mais uma vez, aqui um psicólogo ajudaria bastante, tá? Porque
a de separação mente-cérebro, né? Que seria alma-cérebro, se a alma ela é separada do corpo, ou se a alma ela é totalmente, ela é o cérebro, né? Se a alma ela não é, extra extracerebral, né? Mas ela é só o cérebro. Essa é uma das discussões científicas mais complexas. Tem um livro da ABC que a ABC2 incentiva a gente a comprar, que é esse aqui, ó, Mentes, Cérebros, Almas e Deuses. Uma conversa sobre fé, psicologia e neurociência. É muito legal, do Malcolm Dreves, que é ele fundou ele é professor emérito de psicologia da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e ele estabeleceu o departamento de psicologia lá em 69. É um irmão nosso que desenvolveu o departamento de psicologia numa das principais universidades da Europa e uma das principais, se não a principal, universidade da Escócia, né? E o livro é muito interessante, não é nem um livro grosso, muito legal, e ele trabalha com essa ideia. Ele tem alguns capítulos, é como se ele estivesse falando com um cristão que acabou de iniciar o curso de psicologia. Eu estou tentando trazer um ex-aluno meu que é psicólogo, está se formando em psicologia, para ver se ele entra aqui no grupo, né? Os psicólogos estão resistentes de entrar aqui com a gente, viu, gente? Orem aí Pastor Claudinho não tem interesse? Ele tem interesse, mas como a quantidade de coisas que ele tem que fazer, ele tem que optar por algumas, né? Ele já conversou comigo algumas vezes, então ele não consegue por conta das coisas que ele precisa fazer, infelizmente, né? É uma pena. Ele ajudaria demais, né? Eu ia justamente comentar, o senhor tocou aí no assunto, o meu pastor, né? Ele é psicólogo, mas ele não tem uma limitação aí de tempo, ele não consegue participar com a gente. Talvez, né, nessa discussão específica, talvez ele possa participar, preciso ver com ele, tá? Depois do 12 tem o 8, tá fora de ordem mesmo, né? O 8 que olha, o 8 é o bibelozinho, né? Que Galileu foi preso e torturado por defender o copernicanismo. Isso aí, o Galileu é um bibelói, né? E depois o tema 18, coloquei na ordem que vocês escolheram, que Darwin destruiu a teologia natural. Esse aqui é clássico, né? Não, Darwin, depois de Darwin acabou, né? Não tem como mais você encontrar Deus olhando para a ciência, alguma coisa do gênero. E o tema 9, que foi o tema que faltava, a maioria votou, quase todo mundo que votou, vota em 2 temas. A maioria que votou no 9 e outro tema, né? Que é o mito 9, que o cristianismo deu à luz à ciência moderna. Esse mito parece depor contra a gente, né? Porque é gostoso de falar, não, o cristianismo que fez a ciência moderna. A gente sabe que a universidade surgiu e que a ciência ela surge no escopo do cristianismo. Mas foi o cristianismo sozinho que fez? Será que a gente pode bater no peito e falar isso? Então, ele vai trazer. Então, cada um desses tem desdobramentos vários, né, irmãos? Tem desdobramentos vários. Então, a gente tem um ano aí muito caudaloso, muito recheado, né, para nós de discussões. Cada tema tem os seus desdobramentos. Cada encontro nosso a gente vai estar, com certeza, podendo debater bastante aí, tá certo? Eu vou colocar aqui novamente o slide para a gente discutir o texto agora. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Olha lá, voltando então aí. E o próximo, que é isso aqui, ó. Bem, traga um gel, que comecem os jogos. Bora lá. Esse aqui é o livro, né? Esse aqui é o livro. Ronald Numbers, coleção Fé, Ciência e Cultura. Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião. É um livro tentando destruir mitos. Tem algumas anotações minhas aqui, mas eu coloquei só alguns pontos aqui que a gente, se der tempo, eu falo. Mas eu quero ouvir vocês primeiro, as impressões de vocês ao ler o texto, o que vocês gostariam de colocar como dúvida ou impressões, por favor, né? Se possível, todos que puderem colocar, coloquem. A gente não está em tanta gente assim, né? 4 pessoas. Eu acredito não estar preparado, porque eu li uma vez e eu percebi que se eu tivesse lido 6 vezes, talvez teria entendido alguma coisa. Que é isso? Como li só uma, não acredito.
Eu acho que essa introdução aí ficou mais fácil, um pouquinho mais fácil para mim por conta da minha formação. Eu sou historiador, né? E ele faz um levantamento histórico fantástico ali, né? Mas, gente, quando a gente não entende é melhor ainda, porque a gente pode colocar uma série de perguntas, né? Mas, por favor, se tiverem alguma coisa do que vocês leram chamou mais atenção e gostariam de colocar em discussão. O bom é assim, li um negócio, é muito complexo. É o que eu tenho falado para alguns irmãos. Alguns irmãos, infelizmente, optaram por sair do grupo porque não estavam conseguindo acompanhar a discussão. Né? Em momento nenhum, né, a intenção é que fique impossível, né? Não. Porque assim, os temas são complexos porque a gente está falando algo que não é, infelizmente. Quem aqui, na escola, discutiu ciência e fé como diálogo, não como quebra-pau, não como guerra. Eu nunca vi isso, né? Se não fosse a BC2, eu nunca teria acesso a esse tipo de material. Né? Pelo contrário, o que eu vi, inclusive, até na faculdade, é que a fé, os religiosos, os meus professores que eram ateus, né? Os religiosos queriam que a ciência servisse somente a Deus e qualquer coisa que fosse fora fosse verdade, mas se estivesse fora era completamente proibido e ninguém mais poderia ficar vivo e coisas do gênero e era torturado, preso, morto, né? Todo mundo fazia isso. É a impressão que eu tinha quando eu vi os caras falando. Quando você entra num seminário, infelizmente você tem o contrário disso, né? Que a ciência ela é coisa que não Deus é o dono, mas os homens tomaram e portanto a ciência tem só prejudicado e coisas do gênero, e aí você entra sim, senhor, naquela palavra que os crentes não gostam hoje, mas é verdade, que é no negacionismo, infelizmente, né, científico, né, se afaste da ciência, porque se você se aproximar dela, você vai desviar, vai ser um desviado do Senhor Jesus, né, dando um poder que a ciência nunca pediu para si, né? Pode falar, Thaís. Eu não sei se você vai, provavelmente vai entrar na questão mais filosófica do que eles falaram. O que eu fui lendo, né? Também foi igual o Paulo. Li só uma vez, não sei se entendi muito bem, mas no final eu até gostei que falaram que quase 25 pessoas que foram dos autores dos livros, né? E metade já era são considerados ateus, e os outros não tem quantos evangélicos? Um terço. Evangélicos. 9 ateus. 2 evangélicos protestantes só. E o resto judeu, muçulmano, budista. Mas assim, a maioria foi criada em lar evangélico, o que mostra que nós, infelizmente, até hoje tratamos a ciência, algo que Deus criou como... Assim, parece que o que o mundo quer, né, na verdade, Satanás quer, tá conseguindo separar nós de Deus, né, do que Deus fez, de um meio que a gente pode, sim, usufruir e aprender, porque tudo foi criado por ele, e a gente aceita ser escanteado, ou perdemos, entre aspas, a fé, por causa de algo que não é mundano, é divino, e a gente precisava entrar mais, aprender mais sobre. Eu fiquei bem assim, tão triste quanto, na verdade. Como sempre fiquei, né? Eu fiquei mais triste, porque ainda é colocado, ainda hoje, pelo menos na minha denominação, ainda é colocada a ciência como algo muito perigoso, né? Uma coisa assim, que se você não tomar cuidado, olha, eu fico, ai meu Deus, difícil. É difícil. É bem difícil. E você colocou o dedo na ferida, né? Daqui a pouco eu vou ler o comentário do Will aqui, mas você colocou o dedo total na ferida, o Thaís. Quando você lê sobre os autores, você fica chocado, né? Você fica chocado. Como assim? Sim. Os caras estão falando sobre isso, então eles vão ser parceiros. Não vão ser, não. É uma equipe heterogênea, né? Tem ateus, agnósticos, né? Então, cristãos de linhas diferentes, até budista tem no meio. Então, são pessoas de fé diferente para tentar fazer um levantamento científico e, portanto,
Isso até privilegia, tá? E aí eu quero desconstruir algo aqui. Assusta. O que assusta? O que eu como evangelista, eu imediatamente orei pela vida do Ronald Numbers, entendeu? Imediatamente eu orei pela vida dele. Senhor, ajude ele, que é agnóstico, né? Para mim, se você perguntar, Carlos, aí como filósofo da religião, para mim a pior posição possível é o agnosticismo, não é o ateísmo. A pior posição possível é o agnosticismo. Porque o agnóstico, o ateu, ele acredita que Deus não existe. O teísta, perdeu a fé. o teísta acredita que Deus existe. O agnóstico suspendeu. Para ele não dá para saber se Deus existe ou não. Não é igual o cético fala, eu não sei, eu não acredito porque você não me provou. Eu preciso de provas. Olha, se ele for atrás de provas, não necessariamente científicas, né, mas provas, ele vai ter, inclusive, até uma experiência com Deus, ele pode ter, porque ele está aberto a receber essas provas, né? Agora, o agnóstico, ele se fechou. O agnóstico, ele falou, não dá para saber se sim ou se não. Não dá. É a pior posição possível. O ateu, ali na convicção dele, se ele for um ateu chato, melhor ainda, porque aí você vai poder argumentar com ele, que ele vai para cima, né? Se ele for um ateu mais de boa, você questiona ele, ele vai dar os motivos, e você pode questionar os motivos dele, certo? E então, se eu acredito que a verdade prevalece, ele não vai ficar em paz quando alguém colocar os pressupostos e exporem e falar, olha, a coerência maior está do lado da crença, não na descrença. Né? Agora, o agnóstico não, o agnóstico fala, beleza, pode provar aí à vontade, eu sei que não vai. Ele já decidiu que não dá. Ele está falando que ateus e teístas, ele está falando que quem prova que Deus, quem tenta provar que Deus existe e quem tenta provar que Deus não existe, está errado. Ele sabe, ele já fechou, é como se ele soubesse mais do que os dois lados. É a pior posição possível. Né? Então, fico muito preocupado com o ser humano quando ele assume, não quando ele é um jovem e assume o agnosticismo, porque essa, sem contar que é a saída mais fofa, né, irmãos? É a saída mais fofa, porque o agnóstico ele vai no culto. O agnóstico está nas Eu estava mesas. pensando nisso, o morno. Ele é um morno, cara. Ele é um morno, É o cara. morno. E a Bíblia é muito clara, né? Então, eu tenho conhecido, tem um jovem que eu conheço que ele é agnóstico, assim, assumido. Já conversei com ele algumas vezes sobre isso, né? A gente sempre conversa sobre religião, claro. Ele sabe que é a minha maior especialidade, mas eu fico muito preocupado com ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, como os agnósticos normalmente são, né? Uma pessoa que, em nome do respeito, ele suspendeu o juízo. Como se ele precisasse de respeito, como se acreditar ou não acreditar fosse falta de respeito. Não é, né? Então. Então, assim. Pode falar. Essa colocação da Thaís aí, sobre a posição das igrejas, mas está mudando. É muito lento, mas está mudando. Porque já está existindo muitos pastores que estão estudando. Estão estudando, muitos pastores já estão mudando a mente. Agora, sabemos que a questão, o impedimento, que já existia um problema lá atrás, que a ciência já formou a sua posição contra a igreja, é que a igreja era uma posição política. Eles não queriam sair do conforto deles. Então, os papas, os bispos, eles já tinham uma posição, mas aquela era uma posição política contra tudo novo que aparecia. Mas essa é a questão. A ciência se colocou contra, né, a igreja em si, e a igreja aceitou essa questão. E até hoje, né, não pensando no Papa em si, nas nossas igrejas aceitou que é separado, que não que você tem que descrer para estudar sobre. Aceitaram isso e acreditam nisso. Parece que tem que descrer em Deus, ou, né, pagar a religião para poder estudar, entendeu? Parece que é consequência sempre vai ser consequência. Você estudar a ciência sempre vai ser consequência. Sim. Isso é bem. Até uma parte daquela visão do Rod ali é justamente quando chega nesse ponto, né? Mas, assim, de fato, Thaís, como o Paulo Gabriel colocou, existe um avanço que é bem lento, né? Só que, assim, você falou da minha igreja, em algumas igrejas esse avanço vai demorar mais tempo por conta da estrutura hierárquica mais rígida, entendeu?
Sim, mas na verdade, assim, veio sim. Eu já vi isso, claro, até com a minha geração, Sim. mas parece que nos últimos anos veio uma outra onda, e já sabemos, né? Sim. Veio uma outra onda de, como a gente não gosta de ficar falando, mais negacionismo. Sim, sim. Bem chato. Porque infelizmente virou tema político, né? Então as pessoas associaram a política, infelizmente. Que eu entendo realmente como mais uma estratégia de Satanás, né? Para afastar o cristão do conhecimento científico, né? Do conhecimento científico. Então ele vai reinventando através dos discursos, através das narrativas, né? Das narrativas. Mas você colocou um ponto muito importante. Também, quando eu olhei e vi, né? Que a maioria das pessoas aí não são cristãs, me doeu o coração. Me doeu o coração. O trabalho deles não é reprovável por conta disso. O trabalho deles é muito bom. Não, claro que não. Esse livro é muito bom, né? E principalmente os lares, cresceram em lares. Então, aí é que tá. Eles são fruto da falta de discussão entre ciência e fé. É por isso que a gente precisa, é por isso que nós temos que estar aqui. Nós estamos aqui, os nossos filhos, os nossos jovens das nossas igrejas. Eu sou professor dos meus alunos, entendeu? Eu não posso pregar o evangelho de forma clara assim na aula, mas eu posso falar contra mentiras que possam surgir, por exemplo, mitos. Eu posso destruir mitos, entende? E eu destruo, eu falo, olha, gente, a ciência não é inimiga da fé e a fé não é inimiga da ciência. Entende? E aí eu explico as coisas de uma forma que eles consigam entender. E eu não estou falando, em nenhum momento estou falando, venha para minha igreja, ou seja, né, de Jesus. Eu não preciso falar assim para destruir a mentira. Né? Para destruir a mentira. Você fala, destrói a mentira e automaticamente a verdade vai te levar para a verdade última, que é Deus. Né? Se você destrói, só em destruir uma mentira, um mito, um engano, você já está aproximando a pessoa mais da verdade última, né? Que é Deus. E a apologética é justamente isso. Né? A apologética não é, a defesa da fé não é para converter ninguém. Não dá para converter ninguém com argumentos. A pessoa não acredita em Deus, então eu trago argumentos, engulo os argumentos dela e fica muito evidente para ela que os meus argumentos são muito melhores que o dela. Isso não vai converter ela. Ela pode até considerar a possibilidade de Deus existir, mas isso não vai salvar a vida dela, porque não vai levar ela a Jesus Cristo puramente. Ou eu prego o evangelho, ou alguém prega o evangelho, ou ela aceita o evangelho, ou ela não será salva, mesmo que ela ache que a possibilidade de Deus possa existir. Né? Então a gente tem que colocar os pingos nos is, né? Isso é para tirar mentiras que impedem o avanço do evangelho e para blindar. Aí sim, dentro do jovem, na igreja, por isso que eu quero muito que universitários participem aqui. Que eles vão ter, o William está aí conosco, né? Que já vou ler o comentário dele. Eles vão ter aqui argumentos, eles vão ter coisas que vão ajudar eles em discussões que surgirão ao longo do tempo de universidade, entendeu? Que surgirão. E aí serão jovens a menos solapados por enganos, porque não são verdades, né? São mitos. A pessoa simplesmente larga a fé, porque, claro, ela já estava enfraquecida, porque se ela tivesse uma vida com Deus, ela não largaria, mesmo que ela não tivesse as respostas, né, que os outros esperam. Mas ela já está enfraquecida por alguma razão de cunho pessoal, e aí vem solavancos míticos, mitológicos, dados por professores cheios de formação, mas que com pouca informação e com pouco conhecimento nessa área, que acreditam em mitos e trazem esses mitos e muitos se afastam. Você vai blindar os jovens universitários cristãos, os jovens de ensino médio, e aí vai. Né? Então, se vocês conhecerem também jovens de ensino médio, sábado à tarde, jovem de ensino médio poderia participar aqui. Jovens de ensino médio poderiam participar conosco aqui. Então, se você conhece algum jovem de ensino médio, também traga ele para participar das discussões. Talvez seja pesado demais para ele, mas ele vai começar a acompanhar. É assim que funciona. Tá certo? Que mais? Pera, William. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler aqui do William. Ó, o William fala: acho que essa parte do livro pontuou muito bem que a tensão entre religião e ciência é muito. Vou copiar aqui e colocar em outro lugar, William, porque para mim fica difícil de ler aqui. Só um instante. Nossa, tá. Meu mouse tá. Tá, que seja. Um instante, vou jogar em outro lugar aqui. Tá? Docs para eu poder ler com mais calma. Porque o rolamento tá meio ruim aqui. Enquanto eu vou abrindo aqui, essa é uma preocupação que eu tenho, viu, irmãos? Eu tenho
Eu tomo conta de jovens aqui na minha igreja. O meu grupo familiar, ou célula, como o pessoal fala, ou pequeno grupo, né, como queira, ele é de jovens, e eu tento destruir esses mitos para os jovens, né? Eu tento mostrar para eles o parâmetro da verdade como ela tem que ser, como, né? E é claro, com toda a liberdade do mundo para eles questionarem, criticarem, etc. Né? Porque são críticos, eles ouvem muita coisa. Ó, o William Cocco, acho que essa parte do livro pontuou muito bem que a tensão entre religião e ciência é muito bem reforçada pelas fontes acadêmicas e intelectuais ao longo da história. Com certeza. Né? Essa introdução cita a publicação de alguns livros que abordam a discussão dessa relação como um conflito real. Aí é o levantamento histórico, né, Will? Tem até um ponto aqui, ó, da minha, das minhas anotações, né? Que é justamente, eu coloquei exatamente isso que você colocou aqui, ó, que é a parte dos culpados ali que tá, né? Que os culpados fala assim, ó, Andrew Dixon Wright e John William Drape, eu acho que é isso. Ele fala assim, eu coloquei os culpados iniciais pela guerra, entre aspas, entre ciência e fé, os iniciais, né? O perigo da desinformação, o problema quando os costumes ou a cultura eclesiástica determinam a verdade por elas e a partir delas. Porque a verdade, né, teológica não é determinada pela nossa cultura, pela forma como nós interpretamos as coisas, mas é pela própria escritura, que é atemporal. Porque o que acontece é que a Bíblia está falando algo, mas a interpretação que nós fazemos, essa interpretação, ela é teológica e muitas vezes ela é totalmente temporal. E ela pode ser uma interpretação viciada na minha época. Então, se eu simplesmente determino a verdade, né, a partir da minha cultura eclesiástica por ela e a partir dela, eu chego na possibilidade real de, de impedir que a verdade, de fato, ela se exponha. Quantas vezes a igreja na história, né? Eu como estudante de história da igreja, sei bem que se tem algo que é bastante decepcionante é você estudar a história da igreja. É algo que te entristece em muitos pontos, porque a igreja já teve as mais esdrúxulas interpretações de coisas que estava só na cabeça do povo daquela época. E aí nós temos que olhar para nós hoje e falar, o que é que só está na nossa cabeça hoje e nós colocamos na conta de Deus? E não é de Deus de fato. Entende? Então ele colocou aqui algo muito importante. Então essa introdução cita a publicação de alguns livros que abordam a discussão dessa relação, né, como um conflito real, como rivais inconciliáveis, o que fica claro em alguns trechos citados, como ele fala aqui, o Will colocou, a Bíblia tem sido a maior pedra no caminho do progresso, né, que foi citado isso por alguns, né? E toda nova conquista alcançada pela ciência envolvia a perda de um domínio da religião. Gente, isso são falas do século XIX. E repare que são falas do século XIX, e o que a gente encontra? Nego falando um negócio hoje, mano. Falas do século XIX, e tem gente falando isso hoje. Colocando a coisa como se fosse a última verdade na moda. Não é? Da moda, da moda teológica, científica, sei lá. Então, o ponto, a visão do conflito entre ciência e fé ainda está muito, 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 muito forte. Tanto na universidade quanto na igreja. Então parece o Hitler lutando em duas frentes na Segunda Guerra Mundial. Né? A ousadia dele que fez cometer o mesmo erro que Napoleão Bonaparte. Né? Que Leão Tolstói escreveu Guerra e Paz lá e descortinou mostrando como é que foi. Né? Lutando pela... Oi? Os dois foram derrotados por causa disso, né? Exatamente, porque foram lutar na Rússia no inverno. É muita burrice, né? Diga-se de passagem. Mas assim, e hoje é a estratégia de Satanás mesmo, né? Tá espiritualizando. Não é espiritualizando, o diabo existe, mano. Não adianta a gente ficar aqui só no intelecto e esquecer que existe uma guerra espiritual. A guerra ela está no nível espiritual e no nível intelectual. No nível intelectual chama-se guerra de cosmovisão.
No nível espiritual é guerra. Aí você pode chamar de batalha espiritual, tem gente que não gosta desse termo, né? Mas pode chamar como quiser. O que eu sei é que o diabo, os demônios, eles lutam de todas as formas para nos afastar de Deus. E se afastar a igreja da ciência é uma forma de afastar as pessoas de Deus, ele vai fazer isso também. Ele vai fazer isso, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí tem a igreja achando que há uma guerra entre ciência e fé, e há parte do cientista que não é ciência, né? A gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala ciência, vamos pensar em cientistas. Aliás, até eu incentivo cada um de nós falarmos, né? Não a ciência, mas visões de cientistas. Visões de cientistas, tá? Existem visões de cientistas que também acreditam nessa guerra. E as duas frentes sendo atacadas por um espantalho, por uma coisa irreal, por algo que de fato não acontece. Muito bom, Will. Muito bom comentário. Mais alguém? Temos 28 minutos aí. Mais algum ponto a ser comentado? Não? Vou pegar os pontos aqui que eu coloquei então. Ó. Então, a introdução, né? Nós estamos discutindo a introdução. E essa introdução pelo Ronald Numbers. Não sei se pronuncia assim, Homer. Você que é do inglês aí, é assim que se pronuncia? Ronald Numbers. Ou Numbers, não sei a pronúncia. Meu inglês péssimo aí. O professor aí, Ronald, né? Mas, ó, ele é professor emérito da Universidade de Wisconsin, né, nos Estados Unidos. Ele é bacharel em matemática e física, também uma instituição dos Estados Unidos. Mestre em história pela Flórida, Universidade da Flórida. Doutor em História da Ciência pela Universidade da Califórnia, que é a Berkeley, né? Maravilhosa, Berkeley. Suas pesquisas e produções concentram-se nas áreas de História da Ciência, História da Medicina, História da Religião, Estudos de Ciências e Religião e História dos Estados Unidos. Né? E seu trabalho sobre História do Criacionismo, ele tem um livro aí, parece, é hoje a principal referência no assunto. Só tem em inglês, infelizmente, para eu que sou ignorante. Em línguas. Seu livro mais recente também trabalha, né, apresenta uma reavaliação da historiografia produzida acerca das relações entre ciência e fé. Então, o que é historiografia? Historiografia é a escrita da história. Então, ele vai trazer uma crítica dos que escrevem a história da ciência, da relação entre ciência e fé. Ele vai trazer uma crítica, que crítica não significa falar mal, mas crítica é a discussão, né? Muito bem. Então, nós temos aí mito, né? Eu coloquei o primeiro ponto aqui. Quando eu coloco esse ponto mito, porque ele vai trabalhar assim, né? Essa ideia de mito, ele fala assim, ó, na página 21. Sobre o uso do termo mito, ele coloca: não usamos o termo em sentido acadêmico sofisticado, mas como se usa em uma conversa cotidiana, para designar uma falsa afirmação. É mais ou menos como o pessoal do Bibotalk e da ABC2 colocaram o termo fim do mundo, entendeu? Eles não colocaram academicamente como escatologia, uma discussão escatológica entre ciência e fé. Não, eles colocaram mais ou menos como as pessoas elas discutem, fim do mundo. Né? Chama mais atenção, né? Até para que não apenas pessoas que têm formação mais robusta possam ir atrás do conhecimento ali, mas para pessoas que não têm formação, ou mais têm curiosidade e estão interessados nesse diálogo, né? Aí eu coloquei assim, ó, mito, academicamente falando, é o seguinte: eu peguei o dicionário de Cristianismo e Ciência, que é a obra de referência definitiva, né, entre fé cristã e ciência contemporânea, organizado pelo Paul Copan. Ele vai trabalhar o seguinte: um mito é uma história sobre algo significativo. Então, academicamente é isso. Então, mito, academicamente, eu costumo falar em aulas de filosofia, quando eu questiono meus alunos assim: mito é verdade ou mentira? 90% deles falam: é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Né? Mas o mito não é nem uma verdade, nem uma mentira. Silvana, só um instante, gente, a minha neném está aqui. E ela vai tocar o terror.
Logo, logo aqui. Só um instante para não se machucar, que tem coisa. Mostra ela. Ah, já foi. Já foi. Já foi. Se ela brotar aqui novamente, eu mostro. Então, assim, mito, cientificamente falando, ou academicamente falando, melhor dizendo, é uma história sobre algo significativo. Então, o mito para o povo originário que lhe conta, que o contava, ou que o conta ainda, não está falando aquilo querendo enganar ninguém. Eles acreditam que aquela é a verdade. Então, portanto, o mito é uma versão da verdade, que pode ser incorreta, evidentemente. Pode ser incorreta. Ninguém está falando que é a verdade. Mas é uma versão, é uma impressão da verdade. Não sei se dá para entender. Dá para entender? Quando fala assim, né? História é muito assim. Por exemplo, como historiador, falar, olha, o mito de criação cristão. Eu não estaria traindo a minha fé se eu falar isso. Entende? Claro que se eu falar isso para os meus irmãos em Cristo, que não entendem as coisas assim, vão achar que eu perdi a minha fé e que eu estou falando que o cristianismo, a criação cristã, ela não existe. E o meu irmão não sabe que eu estou falando apenas como historiador, que, né, a criação, como ela não tem como ser provada cientificamente a partir das ciências naturais, ela é um mito, ela é uma história sobre algo significativo. Que algo significativo é esse? A criação de todas as coisas por Deus. Entendeu? Então, se em algum momento você me ouvir falando sobre mitos da criação judaica ou mito da criação cristã, de forma alguma estou falando na perspectiva pejorativa da coisa. Né? Estarei falando como um historiador. Como historiador ou como alguém da ciência da religião também, que é outra formação, né? Como cientista da religião, que analisa dessa maneira, certo? Ou seja, não é necessariamente uma história falsa, né, do uso coloquial. Né? Beleza? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, falei mito, o maior mito, por que o maior mito? Né? Na página 16 vai estar escrito assim, ó, o maior mito na história da ciência e religião é que elas estão em constante conflito. Então ele coloca, o Numbers vai colocar literalmente que o maior mito de todos é falar que a religião e a ciência estão em conflito. Olha só, o cara que é a maior autoridade nos Estados Unidos, né? Fica à vontade, Thaís. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Vai ficar gravado aqui, depois eu vou colocar no YouTube e você vai poder ver. Então, assim, repare que a maior, né, ele vai colocar. Então, esse é o maior mito. Aí eu fico pensando, será que é o maior mito porque é o mais nocivo? De todos os mitos entre ciência e fé, amém. Deus abençoe, minha querida. Fica na paz, tá? Até a próxima discussão. Eu fico imaginando que de todos os mitos, esse é o pior na perspectiva do autor, porque ele é o mais nocivo. Porque se uma pessoa acredita que, como eu disse, tanto na igreja quanto na academia, tanto na igreja quanto na faculdade, as pessoas estão, de fato, achando que a ciência e a fé estão brigando e, portanto, não devem dar vazão uma para a outra, né? Eu coloquei aqui, ó, culpados iniciais, né? Eu expliquei para vocês, né? Que eu fiz uma ponte aqui já explicando do Andrew Dixon White e o John William Drape, né? O Droper, não sei como é que pronuncia. Falei, né? Sobre esses casos do século XIX. Os caras colocam, né? Que aí eles colocam porque eles realmente estão olhando da perspectiva fundamentalista daquele período. Né? E aí eu coloquei o motivo porque é sim preciso discutir o diálogo entre ciência e fé. É necessário. Porque vai ter gente que vai trazer a coisa, assim, como desinformação, vai trazer coisa com análise muito, muito limitada. E ainda que eles eram caras que tinham argumentos aparentemente muito bons, mas os argumentos deles não foram confrontados à altura. Como nós sabemos hoje, são argumentos bastante falaciosos, bastante errados. Né? Depois eu coloquei aí, ó, século XIX. Por que o século XIX? Porque na página 17 vai falar que no início do século XIX, ele fala, antes desse tempo, havia apenas ocasionais expressões de preocupação sobre a tensão, entre aspas, entre fé e razão. Mas ninguém opunha a religião contra a ciência e vice-versa. Então, antes do século XIX, e aí quando eu falo antes do século XIX, eu estou falando de Galileu,
lá no século XVI, né? Trabalhando, ou 16, 17, eu estou falando sobre Isaac Newton, estou falando sobre outros. Estou falando sobre Giordano Bruno, estou falando sobre algumas pessoas que estão aí dentro no campo do mito, que as pessoas comentam. Antes do século XIX, antes dos anos 1800, você não tinha ninguém opondo religião e ciência. Mesmo no iluminismo, no início do iluminismo, ali no século XVIII, né, você ainda não tinha ninguém opondo de forma razoável ciência e fé. Depois eu coloquei aí, motivação. Né? E aí ele vai colocar aqui, ó, na página 18. No segundo terço do século XIX, alguns observadores começaram a suspeitar que toda nova conquista alcançada pela ciência envolvia, que foi o que o William colocou, né? Envolvia perda de domínio da religião. Né? Então, aí eu coloquei a motivação. É onde o perigo realmente mora. Ou seja, é a aparente real motivação, pelo menos, né? Que é o domínio, é o poder. Olha só. Toda nova conquista envolvia perda de domínio. Então, o poder como algo que foi colocado para barrar o progresso, ciência e fé. E não uma real, um motivo teológico real ou um motivo científico real. Não, mas era o domínio. Era o domínio que alguns tinham e, portanto, tinham medo de perdê-lo, que vai ser estabelecido, gente. Então, nós temos toda uma narrativa, todo um discurso, toda uma fala, né, de que a religião e a ciência se detestam, se odeiam, se reprimem, para ser colocado, na verdade, por pessoas que né, estavam muito interessadas em manter o poder. Se em algum momento vocês quiserem interromper, vocês podem interromper, tá? Depois eu coloquei aí, ó, motivação, aí vem as duas visões, né? Visão de Gardner e a visão do Ward. O Gardner, ele vai trabalhar o seguinte, fala assim, a visão do Gardner, do reverendo Gardner Spring, por exemplo, se ofendia com os esforços científicos para explicar a criação. Olha ele se ofendia, presta atenção, ele se ofendia com os esforços científicos para explicar a criação. Então, como é que um cientista está querendo explicar a criação? Ele falava que ele via como o grande milagre. Ora, se a criação é um milagre, por que esses caras estão tentando explicar? Todo mundo sabe que milagre não se explica, né? Aí, incapaz de ser explicado cientificamente. A colisão não é entre, portanto, Bíblia e natureza, declarou ele, mas entre a Bíblia e os filósofos naturais. O que eu coloquei aqui? Eu falei assim, ó, esse pensamento, eu penso que eu entendo que é parcialmente correto. Por que é parcialmente correto esse pensamento aqui do Gardner? Porque a última parte, eu creio que está correta, quando ele fala assim, ó, que o conflito não é entre Bíblia e natureza, mas entre Bíblia e filósofos naturais. Isso acontece ainda hoje. Existe um conflito real, por exemplo. Lembre-se, não existe um conflito entre ciência, não existe um conflito entre ciência e fé. Não existe um conflito entre cristianismo e evolução. Mas existe um conflito entre cristianismo e evolucionismo, que se tornou uma visão de mundo. Então existe, sim, alguns filósofos ateus, alguns biólogos ateus, que são evolucionistas, que colocam a evolução como inimiga do cristianismo. Mas não porque ela seja de fato, mas porque na boca deles e no discurso deles e na argumentação deles, sim, aí eles colocam de uma forma que se torna insustentável para um cristão. Mas a evolução em si, ela não é. A evolução em si, ela não é. Tá? Então, a última parte, eu creio que está correta. Tem que ver onde está o conflito real. Ou seja, nas cosmovisões. Eu falei para vocês, é uma guerra de cosmovisões. A visão cristã, a cosmovisão, a visão de mundo cristã e a visão de mundo naturalista, que é sustentada por uma deturpação da teoria da evolução. Mas a primeira parte que ele vai falar, né, da não explicação científica, que você não pode explicar, tentar explicar, porque a criação é um milagre, para mim é um exagero. Por que eu acho que é um exagero? Porque aquilo que Deus não quiser que eu e você ou qualquer cientista descubra, não importa o que nós venhamos a fazer. De jeito nenhum nós vamos descobrir. Entendeu? Não dá para você descobrir
o que Deus não quer que você descubra. Então, se um cientista descobre algo que é íntimo da criação, que é traduzido como um milagre divino, é porque Deus ele permitiu. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Não sei se vocês discordam aí de mim nesse aspecto, tá? E a visão do Charles Hodge, né? Que ele é considerado, aí fala no texto, né, o mais eminente teólogo calvinista em meados do século XIX. A teologia sistemática do Hodge, não sei se o bispo Paulo Gabriel conhece aí a teologia sistemática do Hodge, é muito boa. Claro, quando chega aspectos de soteriologia, né, de salvação, né, para quem é arminiano, obviamente vai empacar ali. Mas é muito, muito boa em vários aspectos, né? E aí ele fala assim, ó, apesar de continuar venerando homens da ciência, né, venerar não é adorar, tá, gente? Venerar é admirar aqui, no caso, que revelavam as maravilhosas obras de Deus, no fim da década de 1850, o Roger estava cada vez mais frustrado com a tendência de tratarem, presta atenção nisso, tratarem teólogos que se expressavam em assuntos científicos como invasores que não deveriam se intrometer. Eu passei por isso. Eu estava um dia lá na escola, né, na escola particular que eu dou aula, e aí um professor de filosofia, que se tornou meu amigo depois, mas inicialmente ele falou, você é outro professor de filosofia, nós éramos só nós dois, professores de filosofia, e aí eu falei, sim, eu sou teólogo e tal. Aí ele falou, mas teologia? Aí fez mal cara assim, falou as coisas, e aí eu tive uma discussão inicial ali com ele, de conversa, não de briga, claro, e porque na visão dele, a teologia, isso aí, falou, isso aí não conta. Olha, e essa visão ainda hoje, gente, 150, quase 200 anos depois, a visão ainda é que a teologia não presta senão para falar para crente. A teologia não tem nada a dizer a nada que está lá fora, inclusive assim, muito menos a ciência. Isso é triste. E olha só, o Rod, no século XIX, meados do século XIX, já estava entristecido. Aí ele fala assim, ó, ele atribuía a crescente alienação entre homens da ciência e homens religiosos, em parte à pretensão de superioridade dos homens da ciência e a sua prática de estigmatizar os críticos religiosos como mesquinhos, fanáticos, mulheres velhas, adoradores da Bíblia, etc. Diga para mim se ainda não é essa a visão que se tem hoje do cristão, né? Do teólogo, entendeu? Ou daquele que estuda a Bíblia, né? Se ele coloca algum ponto teológico, as pessoas já viram a cara, né? Aí eu tenho que colocar aqui o outro lado da história. Teólogos não devem se envolver com ciência. Isso, essa fala, né? Isso marginalizou a teologia, colocou ela à margem, colocada de lado como uma espécie de contadora de mitos, barata, né? Hoje a teologia, para algumas pessoas da perspectiva científica, é como se a teologia fosse uma contadora de mitos barata, uma espécie de bastiã do senso comum, né? Aquela que defende o senso comum, né? E aí eu coloquei, hoje em dia isso se chama preconceito, tá? Por quê? Preconceito com teólogos em assuntos científicos. O pior é a impressão que eu tenho é de que os teólogos também acham que não devem falar de ciência, infelizmente, irmãos. Parece que muitos teólogos acham que não devem falar de ciência. Uma das sérias consequências é a perda de jovens para outras cosmovisões. É o que tem acontecido ainda hoje, né? E aí, o último ponto, o que fazer, né? Que ele coloca, né? Então, na página 20, coloca assim, ó, para dar o primeiro passo na direção da correção destas falsas percepções, devemos dissipar os velhos mitos que continuam se passando por verdades históricas, né? Então, o que a gente tem que fazer para começar a acabar com essas visões mentirosas, míticas, né? E portanto erradas, é justamente analisar os mitos, olhando eles o que eles são historicamente, cientificamente, teologicamente, será que se sustentam ou não, né? Então, simplesmente o que devemos fazer é isso. E nós vamos passar esse ano analisando esses mitos, o que vai nos dar uma base muito, muito boa para muitos tipos de discussão, certo? Muitos tipos de discussão mesmo, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Por favor. Falem aí.
estão por aí ainda. Você sugere essa teologia sistemática desse Rod? Sim, Rod, eu sugiro, mas eu sugiro ela assim, para quem ela é uma teologia sistemática do século XIX, então é óbvio. É Charles Rod, Charles, né? isso, Charles Rod, isso. Como é uma teologia sistemática do século XIX, então ela tem as suas limitações, né, em alguns pontos que já foram, já avançaram. Porém, ela ainda em muitos pontos doutrinários ela é excelente. E outro ponto, é claro, para quem não é calvinista, né, então tem que ler sabendo que é uma teologia sistemática de um calvinista. Então, a teologia do Espírito Santo dele é mais limitada, né, do que uma teologia de um pentecostal, evidentemente. E a teologia da salvação dele vai na linha da predestinação do calvinismo como um todo, né? Geralmente eles não avançam na escatologia, também eles não avançam. Eles têm uma visão amilenista, né? Teológica, normalmente. E também na época do Rod, bispo, na época do Rod, eu não lembro agora de cabeça, na teologia sistemática dele, se como é que está a escatologia. Mas nessa época não tínhamos uma discussão e com tantas divisões escatológicas, tá? Não tinha. Era uma coisa mais básica. É o quê? A volta de Cristo, o arrebatamento, né? Mas não com tantas visões, né? Não, dificilmente falava do milênio, o julgamento, a morte, céu, inferno, né? E o julgamento, os julgamentos. Era basicamente isso. É o pacotão mais rígido da escatologia, que praticamente todo crente sabe que vai acontecer, entendeu? Então não é mais tranquilo. É mais tranquilo nesse aspecto. Baseado em Pedro. Sim, perfeito. Né? Mas, assim, minha dica para ter manuais escatológicos, ou seja, livros de doutrina cristã, tenham o máximo possível que vocês puderem. Né? Por exemplo, aqui atrás de mim eu tenho a teologia sistemática do Frank Ferreira, brasileiro. Para mim é a melhor teologia sistemática que nós temos aqui no Brasil, de um brasileiro. Né? Eu tenho a teologia sistemática do Paul Tillich, que é praticamente uma teologia sistemática liberal, mas ele como filósofo da religião é muito bom. A teologia sistemática do Wayne Grudem, que para mim é a melhor teologia sistemática que tem. Né? A teologia sistemática, uma teologia sistemática pentecostal. Né? Isso aqui eu estou falando das que eu tenho impressas. Teologia, somos todos teólogos, que aí são as teologias sistemáticas que são introduções, né, à doutrina. Eu tenho somos todos teólogos do Spru, que é calvinista, e tenho conhecendo a doutrina da Bíblia do Meir Perman, né, que eu acho que ele é arminiano, não tenho certeza. Aí eu tenho também a teologia sistemática do Charles Finney, que é muito suspeito em muitos pontos, tá? Eu tenho as Institutas da Religião Cristã do Calvino, né? E eu tenho a teologia sistemática do Norman Geisler. E uma antologia de teologia sistemática, que ele reúne textos, de cada doutrina ele reúne textos de vários teólogos diferentes. Então é muito interessante, né? Então, minha opinião, aí quando você vai para ir online, digitalizado, ou em e-book, melhor dizendo, aí eu tenho outras várias, né? Então tem o máximo possível, que você vai ter o máximo de visão possível. Essa é a minha dica. Tá bom? Esse livro que nós estamos estudando, ele é novo? Não é tão novo, não, né? Faz um tempinho já. Né? Mas é um livro muito. Mas assim, em questão de discussão, ele é atual, entendeu? Então você vai ter essa discussão. Mas eu acho que se for para achar em sebo, eu acho difícil, hein? Em sebo, eu acho difícil, se for o pensamento, né? Porque essa coleção, na verdade, ela chega não faz tanto tempo, né? Então, Terra plana é uma discussão antiga? Sim. Porque assim, ele vai olhar lá. Porque assim, o que o pessoal fala? O problema dos terraplanistas hoje, né? Que bem, é ser terraplanista. Só que os terraplanistas vão usar como argumento que os cristãos têm que ser. Eles usam esse argumento, que um crente tem que ser terraplanista, porque é a visão bíblica. Então eles vão pegar esse mito e eles vão bater nesse mito. Eles vão falar, será que é isso mesmo? Será que um cristão tem que ser terraplanista mesmo? Né? Ele vai trazer. Eles vão trazer isso aí no mito X aí que a gente vai analisar. Né? Tá bom, gente? Tá bom. Homer, William, querem falar alguma coisa? Por hora não, Carlos.
É só estudar mesmo para participar melhor até da próxima aula. Tranquilo, meus queridos. Mas eu quero agradecer, né, vocês, antes de encerrar aqui. Já adiantando, eu acho que eu vou seguir a ordem que está mesmo, porque na verdade foi a ordem de votação. Então acho que é a ordem mais justa para seguir dos mitos, tá? Então o próximo mito é o mito 3. E o mito 3 é o seguinte: a gente vai estudar sobre que os cristãos medievais ensinaram que a Terra era plana, justamente esse, né? Então a discussão do mês que vem, já temos data, tá? Se programem. Claro que fica gravado e tudo mais, mas estar participando e poder perguntar, poder participar é muito bom, né? Ó, dia 9 de abril, sábado, 4 horas da tarde, dia 9 de abril, tá certo? E façam esse trabalho, tá, irmãos? Como eu falei, o nosso trabalho se resume em estudar, como nós estamos fazendo, discutir, convidar outros cristãos, certo? Para participar e nos envolver nas discussões que tiverem no nosso dia a dia, para ir destruindo os mitos, inclusive. Né? Então, como tarefa, vamos ler, vamos, né? Eu vou colocar lá no grupo já, assim, quanto antes, né? Para vocês já irem estudando, tendo um mês aí. Eu acabei colocando um pouco em cima, né? Que seria a introdução, porque eu demorei um pouco para definir. Mas agora que já está tudo definido, já previamente, já vão lendo. Vocês já sabem, o mito 3, vão lá e já vão lendo, mas eu vou colocar no grupo também. E identificou alguém que é cristão, ou que, se não é cristão, mas pelo menos simpatiza com o cristianismo e que gostaria de participar, porque numa dessa, né, uma pessoa vem participar nessa discussão, nem cristão ela é, nem cristã ela é, mas aí ela vai ver a coerência da fé cristã nessas discussões, né, e ela pode se aproximar de Deus numa dessa, né, numa dessa. Tá bom? Vai ser sempre nesse dia e horário? Isso, sempre agora aos sábados, às 4 horas. Eu sei que a nossa vida é dinâmica, né? Então é possível que um dia ou outro nós não. Um de vocês ou o outro não consiga. Eu vou voltar, né? Vou estar com quem puder estar. Mas se puderem, participem, porque é muito bom. Quero agradecer, que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Fiquem na paz. Vou encerrar agora a gravação. Deixa eu procurar aqui, para que a gente possa se despedir. Deixa eu só tirar uma. Antes de vocês saírem, deixa eu tirar Print. um print aqui. Mostra